Fala Nutri, tudo bem? Vanessa Menck falando aqui com você, sou nutricionista, trabalho com nutricionistas que buscam se aprimorar, entrar no mercado de trabalhar com vegetarianismo. E hoje eu não quero falar de consultório, hoje eu quero falar de receita, hoje eu quero falar de comida propriamente dita, com foco aí uma ênfase em desenvolvimento de cardápios, em consultoria alimentar e tal. Então quem tem interesse já trabalha com isso, tanto para si quanto presta serviço, especialmente vai ser o meu foco desse momento aqui hoje com vocês, vai ser o tema desse vídeo de hoje. Então, vamos começar do começo, né? Existem várias maneiras, né? Várias áreas para a gente trabalhar com consultoria alimentar. A primeira delas é com rotulagem nutricional, isso é mais comum. Normalmente quando a gente desenvolve uma receita, a gente já entrega ela com um rótulo, né? Então é uma possibilidade da gente entrar, começar a trabalhar com a parte da indústria. Quem não sabe fazer rotulagem nutricional vai ter dificuldade depois em desenvolver um cardápio, porque se espera que você crie o cardápio e já diga como que, né, o rótulo, como que ele funciona, quais os princípios desse prato. E por que isso é importante? Porque dentro de um menu vegetariano é importante a gente buscar naquela receita ter o equilíbrio nutricional. Não que isso seja difícil, que seja impossível, muito pelo contrário, mas isso vai ser cobrado. Fala assim, ó, você falou que tem tanta proteína assim, seu prato? Cadê? Me mostra. Provavelmente quem te contratou, ou seu cliente, ou enfim, quem for trabalhar com isso vai querer ver, porque os números eles não mentem, né? Então existem várias formas da gente partir do trabalho, né, na hora de criar um cardápio. Então, quando é o seu toque. O que você gosta de cozinhar, como que você gosta de fazer, o que você gosta de preparar. Se você vai produzir marmitinha, vai produzir, enfim, massas e tal, qual que é a demanda na sua cidade, né? Então é importante, é legal você fazer aquilo que você gosta, mas às vezes tem que fazer alguns ajustes, nunca sair do que você gosta, mas fazer alguns ajustes para se alinhar à demanda da região, da cidade, do público-alvo que você quer atingir. Então, defina o seu nicho, com quem que você quer trabalhar, e aí pesquise quais os seus concorrentes, o que já tem hoje, né? É muito difícil não ter ninguém que faça, se não tiver, perfeito. Você tem aí um mar azul inteiro para você trabalhar, para você se desenvolver, você vai ser pioneiro. Saiba que você foi o pioneiro, alguém vai vir atrás depois. E aí você vai começar a ter concorrência, mas se não tem ninguém, pesquise no Instagram, na internet, pessoas que tiveram a mesma ideia do que você e como que elas estão fazendo, qual a linguagem que elas estão utilizando para aquele público. Eu gosto de pensar assim, se ninguém fez, ninguém tá fazendo, não existe, provavelmente alguém já tentou e não deu certo. É muito difícil hoje a gente ter uma coisa muito inovadora, totalmente inovadora. Claro que a gente sempre inova. Depois eu posso dar alguns exemplos de inovação aí para vocês, mas em outro momento. Mas pesquise os seus concorrentes e defina com quem que você quer trabalhar. Então, se você for produzir a sua comida congelada, a sua comida fresca, avalie a logística, você tem que pesquisar preço de insumo, você tem que ver que tipo de comida que você quer fazer. Então, você quer trabalhar com cardápio mais barato? Você quer trabalhar com cardápio intermediário? Você quer trabalhar com cardápio gourmet? Independente de qual for, todos são perfeitos, todos têm mercado. Só que você tem que saber quem é que compra. E aí você tem que entender da pessoa que vai comprar, que é o seu público-alvo. Então, o que essa pessoa quer? O que essa pessoa precisa? O que essa pessoa ela gosta, né? O que ela quer no dia a dia dela? Então, você tem que entender para você atender essas pessoas. Então, você pode procurar pessoas do teu público-alvo e conversar com elas. Você vai se surpreender, que às vezes a gente fica vendendo valor nutricional, às vezes a pessoa quer praticidade, às vezes a pessoa ela quer receber à noite, às vezes a pessoa quer pagar no VR, tem inúmeras coisas que vão determinar, para além do saboroso ou aquilo que a pessoa tem vontade, né, o que ela vai realmente comprar, né. Então, para alguns públicos, público mais em conta e o intermediário, né, o custo vai fazer toda a diferença.
Mas uma pessoa que está procurando uma coisa mais gourmet, o custo para ela talvez não seja tão importante, mas a qualidade do alimento, a apresentação, o sabor, a atenção que você vai dar para ela, a personalização no pedido dela vai fazer mais diferença do que o quanto pagou. Tem gente que não importa se você vai tratar bem ou não, mas contanto que pague barato. Mas nem todo mundo é assim. Então, determina com quem que você quer trabalhar, para quem você quer vender, que tipo de produto que você quer produzir. Tô falando dessa questão de atendimento, porque se você é dono de uma empresa, você tá começando, você não vai ter funcionário ainda. Então, talvez você seja um dono de uma empresa e você faça todas as funções. A partir do momento que você entende sobre elas, você vai começar a delegar e tudo mais, e aí você vai treinar a sua equipe. Mas estou pensando em alguém que vai começar a produzir. No meu caso, eu não tenho linha de produto ainda, mas eu presto consultoria para algumas empresas. Então, a consultoria de desenvolvimento de cardápio é interessante, porém, ela é bem trabalhosa. Então, você trabalha com alguns estágios, né? Pode ser que essa pessoa esteja começando e aí você vai perguntar para o empresário, para o dono da empresa, o que ele quer com aquele cardápio dele. Então, aí você vai ajudá-lo, provavelmente, a adaptar o valor nutricional, toda a coisa do prato, ao mercado que ele busca. Então, ele vai te trazer a pesquisa de mercado e você vai desenvolver um menu para o público dele. Você pula a etapa de conhecer o cardápio, mas mesmo assim é importante, talvez ele já tenha feito análise dos concorrentes dele, mesmo assim é importante você fazer essa avaliação e tudo mais. Então, aí você vai pegar um cardápio voltado para essa pessoa. Normalmente se oferece um menu de degustação. É difícil a pessoa comprar no papel, porque alguém vai ter que fazer, né? E não é o dono da empresa que vai fazer, muito difícil. Então você vai criar um cardápio, você vai fazer a degustação daquele, eu tô falando do mínimo, depois eu chego no advanced. Você vai fazer uma degustação. Então, se a pessoa ela quer 10 pratos, provavelmente você vai apresentar 15 ou 20 para ela. E aí essa pessoa ela vai escolher quais pratos ela quer. E aí você vai pegar, vai fazer os ajustes que essa pessoa pedir. Sempre tem algum ajuste, algum detalhe, algum feedback, algo para ser adaptado. Talvez você tenha que apresentar de novo o prato para essa pessoa degustar ou não. Vai depender do nível de mudança que vai ser exigido e tudo mais. E aí você vai para a última parte, que é o treinamento da equipe. Então essa pessoa vai ter um chefe de cozinha, um cozinheiro, vai ter, enfim, o pessoal que vai fazer a parte da produção. E você vai fazer o treinamento do teu cardápio. E é interessante que se faça mais de um. É interessante que você faça um acompanhamento da produção por um tempo. Você não tem que ficar lá. Você pode ir semanalmente, você pode ir de acordo com a necessidade, tá bom? Mas é importante que se faça, porque você garante que aquela equipe ela vai executar fielmente aquele cardápio. É legal você ficar disponível para tirar dúvida, é legal você ir até lá, criar um vínculo para eles poderem te perguntar o que tem de dificuldade e tudo mais. Quando você entrega o cardápio, você não entrega só com a rotulagem nutricional, mas você entrega também com a ficha técnica. Todo mundo aprendeu a fazer na faculdade, nem todo mundo continuou fazendo, então eu vou explicar o que é. A ficha técnica, ela vai dizer o nome do prato, a lista de ingredientes, o custo do prato, né, que é o CPV, é o custo do prato, CPV ali, da soma daqueles ingredientes, né, voltado para a necessidade, e o modo de preparo. O modo de preparo você vai escrever para uma pessoa que nunca leu, pode ser que nunca nem tenha cozinhado, mas ela vai ter que ler e saber exatamente o que ela tem que fazer. Então você vai escrever o corte, o tamanho do corte, se for ficar alguma coisa de molho, o tempo que vai ficar, aonde que vai ficar, qual que é o equipamento que usa, tudo isso. Se você não ficou na cozinha, não tem problema, você não vai saber tudo, mas você vai descrever ali o máximo possível, com maior riqueza de detalhes. Normalmente você tem uma ficha técnica no administrativo, que é a que vai ter o custo e o valor nutricional, e uma ficha técnica da cozinha, que vai ter os insumos, peso bruto, peso líquido,
e o modo de preparo, uma ficha técnica mais simples. A gente não expõe custo nem valor nutricional, a não ser que seja necessário o valor nutricional para os funcionários ali do restaurante. Porque não tem necessidade, porque confunde, porque perde o foco. O foco da cozinha é executar o prato da melhor forma possível. Então, é isso que tem que ser passado para eles. Então, eu gosto de entregar a ficha técnica plastificada. Isso ou eu embuto no meu custo ou é um custo do meu cliente. Eu mando e falo assim, ó, plastifica aí. E aí essas pessoas elas vão executar aquele prato, vai poder pôr a mão e não vai estragar, enfim, por uma questão de durar um pouco mais e não ficar imprimindo papel toda semana ou toda vez que for preparar aquele prato. Algumas empresas elas têm um nível de exigência maior e têm uma forma de trabalhar diferente. Então, uma das empresas que eu trabalhei, eles já tinham um cardápio, já tinha uma equipe de cozinha bem treinada e já tinha a chefe de cozinha da empresa. Então, e aí eles queriam um cardápio novo com uma pegada diferente. Então, acabou que os dois cardápios hoje eles coexistem, então os dois eles estão no menu. Então o objetivo era que fosse muito funcional, que fosse 100% equilibrado nutricionalmente. Porque o chefe de cozinha faz pratos, nossa, eles fazem pratos maravilhosos, tem toda a técnica, mas eles não têm um conhecimento de nutrição. Da mesma forma que o nutricionista manja muito da parte nutricional, mas a técnica de cozinha nem tanto, né? Então a gente, quando junta os dois, é muito legal. E aí, alguns cuidados que são importantes. Você está chegando num espaço que já existe, com uma cultura que já existe, com um cardápio que já existe, com uma outra pessoa para conviver, coexistir com uma pessoa que já gerenciava a cozinha, que é o chefe de cozinha. Então, o primeiro passo foi eu entender como que era a produção deles, como que era o cardápio deles, apesar de que era um cardápio novo. Eu também fiz uma análise nutricional, uma análise nutricional do cardápio que já existia. E a gente fez uma releitura do cardápio. Então, por exemplo, tinha prato que tinha muita caloria, fonte de gordura, e tinha pouca proteína, tinha cardápio que era muito carboidrato, tinha prato, enfim, infinidades. Tinha alguns que estavam perfeitos, alguns que precisavam de alguns ajustes. Então a gente fez os ajustes. Quais são os pratos mais vendidos? São esses. Então eles têm que ficar. Então o que a gente faz? A gente faz com que eles sejam melhores nutricionalmente. E aí eles ficam. Esses cardápios aqui não estão bons, estão mais ou menos. E aí a gente avalia. Não tá vendendo muito, por quê? Porque é ruim? Não, não é ruim, senão não tava lá. Mas será que é um nome que não tá agradando? Vamos pensar em mudar o nome? Ou será que a pessoa, quando ela olha aquilo, ela entende uma coisa? Ou acha que é muito calórico, ou acha alguma coisa, ou que é muito forte, ou muito apimentado, enfim. Então, ou não fica saciado muito tempo, ou é um prato pesado. Então a gente faz a releitura, testa e vê se ele fica ou não. Alguns saíram do cardápio, outros ficaram, outros só mudou o nome e começou a vender mais. Então eu vou dar um exemplo. Eu fiz a proposta de um prato que era um estrogonofe de chuchu. Nossa, a chefe de cozinha, acho que ela não dormiu a semana inteira pensando nesse estrogonofe de chuchu que devia ser horrível, nada a ver. Chuchu nem tem gosto, né? É o molho. E até chegar lá e a gente fazer o estrogonofe de chuchu e ele ficar maravilhoso, ficar uma delícia. E aí, o que a gente fez? Isso não foi nós que fizemos, mas aí é o departamento de marketing, porque eles têm um departamento de marketing, que mudou o nome para estrogonofe de legumes, ou estrogonofe low carb também, né? Então, e aí começou, é um prato que vende muito. Quando a gente chama de estrogonofe de chuchu, não tem ninguém que não vira a cara, né? Esquisito, até a gente. Mas não era meu papel definir qual era o nome de cada prato. Então, pra mim, beleza, meu prato é esse, a gente testa, prova, gostou, fechou, tá tudo certo. Então, aí, no caso dessa empresa, eram marmitas congeladas. Então, a gente tem vários cuidados que tem que tomar na hora de produzir alimento congelado e algumas coisas que a gente perde. Então, por exemplo, muita coisa não pode congelar, não pode ter nada cru, e tudo que é cozido, quando descongela no micro-ondas, fica mais cozido ainda, então corre o risco de ficar mole. Então a gente tem que ter um cuidado especial com o ponto de cocção. Isso eu aprendi lá.
Então a gente cozinha um pouco menos para finalizar a cocção do prato no micro-ondas ou no forno ou no vapor, enfim, diversas formas. E aí como que era o processo? Eu criava o meu... Antes de tudo, né, rolou um processo seletivo, e aí eu levei uma proposta de alguns cardápios, não lembro quantos, acho que 5, e eu tinha que criar 5 cardápios completos, vegetarianos, pensando que ia para congelamento, né. Então, por exemplo, teve Nutri que perdeu porque ela... Nossa, era para ser um cardápio super inovador, numa empresa super especial, assim, com cuidado, com design muito grande. Uma das propostas dela foi creme verde. Creme verde a avó faz, qualquer um faz, né? Fácil. Então você vai fazer como proposta de menu um negócio com um componente, num cardápio que usualmente tinha 3 ou 4 composições, né? 3 ou 4 preparações diferentes. Então, se atentar a isso também, se você tiver que propor alguma coisa, algo que seja de acordo com o que eles estão pedindo. Eles pediram coisas com 3 ou 4 preparações, você dá uma com uma e é um creme, numa marmita que um cremão não fica legal, quando descongela fica aguado, então, enfim. Então, teve esse processo seletivo com as nutricionistas, eles quiseram uma nutricionista para desenvolver o cardápio por conta da parte nutricional, poderiam ter chamado um chefe de cozinha, mas... se eles estivessem pensando só em sabor, né? Mas pensando no nutricional, eles já tinham um chefe, então complementou, né? Então, como que era o processo depois disso? Aí eu falei assim, a gente quer X pratos, e a partir desses X pratos a gente vai aumentar o nosso menu, a gente quer 40 pratos no final, releitura dos nossos e os pratos novos, beleza? Beleza. Na minha proposta financeira, o que tem que ter ali? Quantas horas eu vou ficar lá? Quantos dias? Qual vai ser o tempo de duração do projeto? Quanto eu vou gastar para estar ali? Eu vou ter que comprar os insumos ou vão ser eles? Dependendo da empresa é diferente. Então todos os meus gastos, eles têm que estar embutidos na minha proposta de valor. E eu tenho que considerar que se eu vou passar 15 dias montando um trabalho para essa empresa que eu estou aceitando o meu trabalho, são 15 dias que eu não vou fazer outra coisa. Ou que eu vou ter que trabalhar à noite fazendo outra coisa, não sei. Então considera 15 dias no teu mês. Quanto que vale a pena aquilo? E aí você coloca ali um valor para compensar o teu custo, pensando que valor de consultoria é sempre mais alto do que se você fosse contratado pela empresa, tem essa diferença, e o quanto de horas você vai ficar ali. No caso dessa empresa, eu testava as receitas lá, eu criava o cardápio em casa, passava para a chefe de cozinha, ela analisava, a gente discutia e fazia os ajustes necessários e testava junto. Testava, cozinhava, congelava, descongelava e refazia de novo se ficasse ruim. E à noite, uma vez por semana, até finalizar os 40 pratos, tinha um comitê de degustação com sócios e convidados para dizer o que eles achavam do cardápio. A gente podia ter achado maravilhoso, se eles achassem que não era bom o suficiente, eles mandavam para releitura, ou se que não rolou, não gostei, não surpreendeu, beleza, saca fora. Então não importa, é parte do trabalho. Então é um processo trabalhoso. Existem consultorias que você testa tudo na tua casa, sozinho. Não tem um comitê de degustação com todos os pratos, é um dia. E aí, beleza, é muito mais simples de fazer. Então, você tem que avaliar o tempo que você vai demorar. E se você for ficar no lugar, ou se o projeto for demorar mais, colocar análise, olha, demorou um pouquinho mais do que a gente esperava, meu custo adicional para estar ali é tanto. Você não pode ter medo de falar. Ou, não, terminamos antes, beleza, a gente colocou lá um mínimo de tantas horas, foi tantas e tal. Então, isso tem que estar tudo discriminadinho. Tem que fazer contrato, faça um contrato, peça e procure um contador, um advogado, alguém que entenda desse processo. Faça um contrato, tudo certinho. O método de pagamento, como é que vai ser, por onde que você vai receber, quando, tá? Eu costumo cobrar sempre uma parte antecipado,
Porque se eu pegar um projeto de 2 meses e for receber tudo no final, 2 meses de perrengue. Então, de 30% a 50% do valor você pede antecipado. Aí você consegue se dedicar, abrir mão de outras coisas e prestar essa consultoria da melhor forma possível. Por isso que é importante, se você exceder o tempo que foi planejado, que você cobra mais. Porque senão a gente vai se encavalando. Eu consultório aqui, consultoria, tal. E aí quando vê, não tá dormindo. E é importante ter esse gerenciamento do tempo, né? E fazendo essa análise. Então, de 30% a 50% antes, e depois você vê em quantas vezes você quer parcelar, em quantas vezes vai ser a negociação, ou se vai ser no começo e no fim. Isso vai depender aí do tempo de trabalho, como que é o acordo que você vai fazer com a empresa, tá bom? Não tenha medo de cobrar. Às vezes a gente tem medo de cobrar, não tenha. Não tenha, é o seu trabalho, são as suas horas, é o seu tempo mais precioso. E para essas pessoas que estão comprando o seu serviço, é o seu cardápio que vai gerar dinheiro para a empresa. Então é a coisa mais importante para eles, é que o produto, que o cardápio seja incrível, seja de boa qualidade, e ele é o objeto de venda. Então pensa que